Olá, boa noite! Nós estamos começando agora o programa Por uma Família Melhor. Eu, Henderson Souza, estou aqui com você, aqui na Difusora Pai Eterno, até a meia-noite, aqui direto da Basílica Sagrada Família. Mandar um abraço muito especial e carinhoso também para você que nos acompanha nas redes sociais da Basílica Sagrada Família. Hoje nós estamos aqui, vamos ter um tema muito especial, estamos aqui com os seminaristas do Seminário São João Maria Vianney. Nós vamos falar um pouco sobre vocação, essa vocação que é o chamado de Deus. Eles vão se apresentar agora. Boa noite. Boa noite, Henderson. Boa noite, Rainer. Boa noite você que me acompanha aí pela Rádio Difusora Pai Eterno, pelas redes sociais da Basílica Sagrada Família. Eu sou o seminarista Manuel Neto, aqui da Arquidiocese de Goiânia, filho desse Santuário Basílica Sagrada Família, e atualmente vou iniciar, já no próximo ano de 2021, o quarto ano de Teologia. Sou o Rainer, sou também filho deste santuário, e é uma grande alegria estar aqui com vocês que nos acompanham. Estou no segundo ano de Teologia, junto com o Manuel, nesta caminhada rumo a fazer a vontade de Deus. Isso mesmo, nós vamos falar um pouco sobre vocação, esse chamado de Deus, que todos nós somos convidados a estar com Deus, somos convidados a se conduzir sempre procurando o caminho da santidade e o caminho da vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a sua? Não sabe? Venha ter esse bate-papo com a gente, porque nosso programa só está começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Isso mesmo, vencer Sagrada Família, vencer Basílica, a extensão sempre da sua casa. Bem-vindo você que nos acompanha pelas ondas da Rádio AM 640 da Difusora Pai Eterno, pela Rádio Sagrada Família, também pelos meios de comunicação aqui da Basílica Sagrada Família. Pode deixar as suas intenções, seu pedido de oração no @Basílica da Sagrada Família, no nosso Instagram, Facebook, YouTube. Você que nos escuta através do rádio, queira deixar a sua intenção também e não tem esse acesso à internet, pode ligar aqui no santuário pelo número, deixar a sua intenção para as missas, no nosso telefone 62 39 42 42 67. Você vai falar na secretaria e deixar lá a sua intenção, o seu pedido de oração, porque nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Hoje nós temos convidados muito especiais aqui no programa, 2 seminaristas lá do Seminário São João Maria Vianney, e nós vamos falar um pouco sobre essa vocação, esse chamado de Deus. Eles prepararam aqui também sobre os pilares, da vocação, mas antes eu queria falar um pouco sobre o testemunho, Quem me acompanha aqui também no programa sabe que eu fui seminarista também, fui vocacionado, também passei por todo esse processo, fiquei em torno de 8 anos no seminário e sei que esse é um processo longo e também que nos engrandece muito quanto ser humano e
quando homens de Deus também. Eu queria saber um pouco do testemunho de vocês, como surgiu, se o Santuário Basílica Sagrada Família também, o papel do Santuário Basílica na vocação de vocês. Sim, sim, teve um papel fundamental. Mas eu, particularmente, né, minha vocação já começa praticamente nos primeiros dias de vida, né? É importante lembrar sobre a minha vocação, Manuel, aquela passagem de Jeremias, né? Antes que te formasse no seio de tua mãe, eu já te conhecia, né? Te consagrei. E por que eu falo isso? Porque já nos meus primeiros dias de vida, já houve um sinal de Deus. Lá na minha terra natal, no Maranhão, né? Não sou goiano, não sou goianiense. Vim para cá com 21 anos de idade, praticamente. E o meu chamado, eu localizo nisso, né? Nesse período dos primeiros dias de vida, que foi quando eu dei uma doença que não se sabe até hoje e estava praticamente dado como morto. E minha mãe estava lá chorando, né, pela perda do filho, e de repente minha madrinha, que ainda não era minha madrinha, né, estava lá junto com minha mãe. Lá se tem o costume de colocar vela na mão, né, quando alguém está prestes a morrer, Henderson. E chegaram a colocar a vela na minha mão, quando eu estava já quase o Pai Eterno me chamando. E nesse período, minha mãe disse para minha madrinha, né, batiza, que se ele morrer, né, pelo menos morre como cristão. E minha madrinha, antes de me batizar, fez a seguinte oração, né, bem no dialeto lá do Maranhão, né? Meu Deus, se for para o Manuel, né, dá trabalho para os pais dele, que o Senhor leve, né? Mas se for para ele assumir uma missão aqui nessa terra, que o Senhor deixe o Manuel viver, né? Até me arrepio contando essa história. E minha madrinha conta, né, que quando ela fez essa oração, eu voltei a respirar. E depois que voltei a respirar, nunca mais me deu nem sequer essa doença, né? Então aí eu já localizo o primeiro chamado de Deus, né? Recebi o batismo, mas assim, tinha uma vida cristã não muito prática, né? Tanto é que eu, para fazer a primeira Eucaristia, eu fui por conta própria. Minha mãe não chegou assim, a mim não vai para catequese. Não, eu fui para catequese e fiz 1 ano e meio de catequese, só o preparativo para a primeira Eucaristia. Recebi a primeira Eucaristia. Nesse momento também eu localizo um outro chamado, mas fui eu, né, Rainer e Henderson, fui eu já que percebi, porque recebi a primeira Eucaristia ali por volta do mês de abril de 1999 e fui para a missa no domingo posterior à celebração da primeira Eucaristia. Recebi a primeira Eucaristia, fui rezar, quando eu me ajoelhei eu senti a vontade de ser padre. Aí já não foi o envolvimento da minha madrinha, mas foi uma experiência que eu tive com Deus. Mas eu fiquei sem entender aquilo, né? Fiquei sem entender como que fazia para poder seguir essa carreira, para seguir essa vocação, e não soube como administrar isso. E eu me lembro que em 2012, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer um encontro vocacional, né? O padre pediu para eu ir. Eu senti aquele chamado, mas ainda havia um certo fechamento de coração, porque eu não queria ser padre, né? Eu não tenho receio de falar isso. Eu não queria ser padre, né? Não queria entrar no seminário. Queria seguir uma outra carreira, uma carreira profissional, né? Quem me conhece sabe mais próximo, sabia que eu queria até entrar na política. Mas costumo dizer que o seminário me converteu, né? Hoje eu não quero saber de política. Mas sim. É meio que não dá para explicar, né? O chamado, quanto chama, é algo mais forte, né? Sempre é algo mais forte. Exatamente, sempre é algo mais forte. Por mais que eu quisesse fugir, não conseguia fugir daquele chamado, né, que Deus tinha para mim. E fui, né? Depois comecei a
a ajudar na minha paróquia de origem, fui catequista, fui de grupo de jovem, né? Ajudei na rádio, lá eu também fui radialista, no programa da paróquia, né? E eu me lembro que eu tinha esse desejo, né, de seguir uma carreira profissional, mas todas as vezes que eu via um seminarista, não era nem padre, eu ficava com o coração ardendo. Não entendia aquilo, né? Por que eu via seminário e ficava com o coração ardendo? E quando eu via um padre, eu ficava normal, né? Ou quando falavam também de vocação, ficava com o coração ardendo. Mas sempre, infelizmente, com o coração fechado. E eu me lembro que em 2006, já ali por volta dos meus 20 anos, eu passei num concurso da prefeitura e logo arrumei uma namorada. Agora eu vou casar, ninguém vai atrapalhar mais. O sonho da mãe da minha namorada era que no dia da celebração eu explicasse Gênesis 2:24, por isso como deixará o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Mas eu me lembro que mal eu consegui passar no concurso e mal eu arrumei uma namorada, fui no encontro vocacional, lá, na verdade num retiro normal. E lá eu senti novamente a vontade de ser padre, ouvindo uma passagem do Evangelho de São Lucas, né, que alguém chega para Jesus e disse: mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E o Senhor diz, né, mas deixa, perdão, tem a segunda parte da passagem, né? Mas deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. E o Senhor fala, né? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso me deixou marcado novamente essa passagem. Conversei com o padre, mas não sei por que situação, não entrei no seminário lá na minha diocese de origem. E fiquei como que, né, sem saber se ia, se não ia para o seminário. Foi a época que eu vim para Goiânia, para fazer faculdade de administração na Unip, mas eu sempre ficava com esse aperto no coração, quando falava de vocação. E eu me lembro que uma vez eu fui para uma celebração de Corpus Christi, aqui da Arquidiocese, e eu vi novamente o seminarista, e fiquei com o coração apertado de novo, mas não consegui entrar. E 2010 chegou o padre Cleidimar Moreira aqui na época, Paróquia Sagrada Família. E eu até comentava um dia desse com o meu colega Rainer aí, que foi também um fato marcante na minha história vocacional, porque o padre Cleidimar nunca tinha me visto. Eu vi pela televisão, né? E uma vez, acho que eu vi quando ele foi fazer um show aqui em Goiânia. E o padre Cleidimar, quando me viu, olhou pra minha cara, né? Acho que a gente compra essa cara de padre, né? É o jeito. É o jeito, sei lá. O padre Cleidimar me viu e disse assim: você tem uma cara de padre? Você não já pensou em ser padre, não? Disse, não, padre, para com história. Não adianta você fugir. Você vai entrar no seminário, você vai ser padre. E o padre Cleidimar ficou me chamando de padre até eu entrar no seminário. Só parou de me chamar de padre depois que eu entrei no seminário, ali 3 anos depois que eu vi. E quando eu terminei a faculdade, no ano de 2011, eu fiquei com a pergunta: meu Deus, mas o que eu vou fazer da minha vida agora? Estou terminando a faculdade, mas... Você formou em administração. Me formei em administração. Mas eu pensei assim, não, acho que não é isso que o senhor quer para mim, não. Aí conversando com um amigo nas férias, fui de férias lá para casa da minha mãe, e ele como que colocou uma luz na minha cabeça, né? Será que não é o sacerdócio para você? Uma caminhada normal. Aí, quando eu voltei de férias, não vou começar o caminho vocacional, vi um folder da Arquidiocese no fim do ano, de 2011 para 2012, e nesse início de 2012, né, eu comecei a caminhada vocacional, fiz o encontro, entrei no último mês, que era para entrar no discipulado, né? Acho que você conhece esse processo, né? O Rainer também conhece. No último mês, para entrar no discipulado, eu entrei, fui um dos 4 que entrou, e dessa turma eu sou o único que sobrou. Que ficou, né? Que ficou no seminário. E o Graça Divina hoje está no 4º ano. Você que nos escuta, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor.
Nós estamos falando um pouco sobre o tema vocação, o chamado de Deus. Eu estou aqui com o seminarista Manuel, o seminarista Heinen. Nome difícil. Tem que aprender. Falando um pouco sobre essa vocação e sobre o testemunho, né? E há caminhos, por exemplo, igual o Manuel está contando a história dele, há uma caminhada até se entrar, né? Então todos têm uma história. Não se faz padres, não se faz homens de Deus sem estar no seio da família, sem ter uma história, um ingresso, né? E ele fez essa caminhada e está contando um pouco sobre esses passos, né, da vida dele até chegar aqui nos dias de hoje. E é bonito você contar seu testemunho, até de milagre, né, que aconteceu na sua vida, porque nós aqui no santuário, nós também recebemos muitos milagres. Nós ouvimos muitos milagres nas vidas das pessoas, das famílias, e esses milagres são muito fortes na nossa vida de fé daqui da comunidade da Basílica Sagrada Família. Você mesmo que não conhece a Basílica, está convidado a sentir essa acolhida, esse aconchego. Nós somos uma basílica que está aqui aberta 24 horas, uma basílica que tem adoração perpétua, né? Qualquer hora que você chegar no santuário, seja de madrugada, seja durante a tarde, seja no início da noite, o santuário vai estar aberto para acolher a sua intenção, a sua vida, né? A sua oração. E isso é importante, esse dinamismo de estar com Deus, de saber viver, mas também estar nesse processo, né? E entender os chamados de Deus. Igual o Manuel falava, tudo que aconteceu foi acontecendo na sua vida, vai vendo sinais. Isso, vai vendo sinais, né? Eu também vejo sinais de Deus em tudo que eu faço. Inclusive aqui a gente vê de forma muito forte. O santuário, basílica, tem um dinamismo missionário, né? É um santuário em missão. E às vezes a missão, nós pensamos que essa missão é somente sair e ir em outra cidade, mas não. Quando nós estamos aqui, nós acolhemos pessoas, nós acolhemos intenções, nós acolhemos milagres, né? E muitos milagres que acontecem aqui. E esse dinamismo faz parte de um chamado de Deus para nos mostrar, nos testemunhar isso e nos mostrar o poder que Deus tem e o amor que Ele tem por nós, porque Deus nos ama muito, né? E através desses testemunhos nos faz engrandecer. E por isso que eu pedi para a gente começar o programa agora nesse primeiro bloco com o testemunho de vocês, né? Antes pro segundo testemunho aqui, eu vou chamar um testemunho de fé aqui do santuário, de um casal que testemunhou um milagre na sua vida, que essa semana eu estive com eles, a mulher não poderia engravidar e por conta de um milagre muito grande, ela recebeu uma bênção e ela quis demonstrar e testemunhar isso na nossa vida. E é o testemunho de fé que nós vamos ver agora. Meu nome é Lanuce, né? E hoje nós estamos aqui para contar o milagre que aconteceu com a nossa família. Principalmente o milagre na vida do Felipe. Eu e o Cleiton, nós namoramos por 3 anos. Quando a gente faltava um mês para casar, eu passei muito mal. E aí, na emergência, né, eu descobri que eu tinha um cisto no ovário e ele estava muito grande e precisava de fazer uma cirurgia de emergência. Foi muito complicado, porque ninguém queria fazer, porque era muito arriscado, né? Mas aí foi feita a cirurgia. Durante a cirurgia precisou retirar uma trompa e o médico me deu o diagnóstico de endometriose. E eu sempre tive esse sonho, né, de ser mãe. Eu sempre gostei muito de criança, mas eu falei pra ele no dia, né? Eu falei assim, não precisa casar, porque eu não vou poder ter filho, segundo o médico. E aí ele, né, me deixou calma, falou que não tinha problema, que Deus sabia de tudo e que se fosse da vontade dele, nós teríamos sim uma família.
E aí, após o casamento, muitas tentativas, muitas frustrações. E eu fiz tratamento, né, com injeções na barriga. Passados 6 anos, né, veio a Yasmin, né, minha filha? Aí, quando ela foi crescendo, sempre o desejo no nosso coração de ter mais um filho. E ela sempre pedindo, né? A gente rezava todos os dias e ela, nas orações, todos os dias, ela pedia. Eu, com a minha fé, eu pensava que a gente não precisava pedir para Deus, que Deus sabe de tudo na nossa vida, que não precisava pedir. E lá no grupo sempre me revelava alguma coisa, né? E nesse dia falou assim, que tudo que pedir, recebereis. Então, que eu tinha que pedir. Então, além da Yasmin pedir, né? Então, que eu também tinha que falar para Deus a minha vontade, o meu desejo. E aí foi quando eu fiz, né? O teste deu positivo e graças a Deus a gente ficou muito feliz, a família toda, porque todo mundo torcia por essa gravidez. Foi uma gravidez muito tranquila. Quando ele nasceu, eu pensei assim, eu vou subir no quarto e o neném vai estar lá. Eu cheguei, assim que eu cheguei, falei pra Lanúcia, amor, cadê o neném? Até agora eu não trouxe o neném. A gente ficou meio assim, né? Meio inquieto com essa situação. Aí passou 1 hora, eu tive que sair, tive que ir embora. Aí a Lanúcia falou assim, amor, vai, eu te ligo. Assim que ele sair, vinha pro quarto, eu te ligo. Quando foi por volta das 5 horas da tarde, eu recebi a ligação da Lanúcia, falando, amor, vem aqui que ele vai ser transferido, ele vai ter que ir pro UTI. Sei que foi uma coisa assim que a gente não estava esperando, mas Deus faz as coisas certas. Quando eu entrei na ambulância que colocou ele, eu, sinceramente, eu senti uma fraqueza espiritual muito grande. Eu só melhorei um pouquinho mais assim que eu cheguei no UTI e que eu vi a equipe, as médicas, eu me senti um pouco mais seguro. A gente passou 4 dias entubado e 2 semanas no UTI. Mas assim, eu senti que Deus foi agindo a cada dia, tudo aquilo que ia ser pior, era coração, era um probleminha a mais, foi descartando, e eu fui sentindo assim que Deus foi agindo aos poucos. Eu não fraquejei, todo mundo achava que eu estava muito forte, mas é porque eu tinha certeza que se Deus me deu ele ia fazer o milagre por completo. Nós temos certeza do cuidado de Deus com a nossa família, em todos os momentos, em todas as etapas que ele passou. Ainda estamos fazendo alguns exames nele, mas está tudo bem, graças a Deus, vai ficar tudo bem. Mas respiratório ele não tem nada. A mensagem que a gente quer passar, tanto eu, a Lanúcia, a minha família, é para quem tem, eu sei que tem muitos casais que estão passando por essa situação, que talvez a fé já passou, já esfriou, não tem nenhuma esperança. Tá aqui, ó, prova viva, que Deus age nas coisas mais difíceis. Pode ter certeza, o que não dá para os médicos, para Deus dá. Então tá aqui a minha família abençoada e presente de Deus. Boa noite, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, falando um pouco sobre vocação, o chamado de Deus. E agora eu vou pedir para o seminarista Rainer falar um pouco sobre o seu testemunho de vida, o seu testemunho de fé, de vocação. Como surgiu a sua vocação? Você é daqui de Goiânia, e qual que é o papel do Santuário Basílica Sagrada Família na sua vocação? Muito obrigado, Henderson. É interessante como Deus se manifesta na nossa vida. E manifesta de forma muito simples e muito singular. Ouso dizer que começou ainda desde o nascimento, mas de forma muito particular. Um fato no nascimento chega a ser engraçado. Quando eu nasci, minha avó, carregando eu nos braços, né, sentada na frente da varanda da sua casa, tranquila, tudo. Aí de repente passa na rua da casa um bêbado. E aí fala assim, aponta minha avó, nem conhecia ela. Fala, esse cara aí vai ser um mulherengo, vai ser terrível, vai ser custoso até. Minha avó, naquele ímpeto, né, uma senhora forte, fervorosa, católica, grita, não, vai ser um padre, vai ser um santo padre, vai ser um bom padre. E aí, minha avó sempre contava essa história, né? E ela sempre rezava, um dia alguém da família há de ser padre, né? E minha mãe, achando isso bonito, né?
mas não considerava ainda, será? Vamos ver, né? O que vai ser. E aí, com o tempo, né, fui crescendo, tudo, né? Mas ainda assim, essa questão assim, por que não, né, padre, né? É algo que chama atenção, né? Vi as figuras dos padres aqui do santuário, né? O padre Luiz Augusto, o padre Cleidmar, e aí vi, nossa, gente, tão bonito, né? Seria interessante se eu fosse um dia como eles, né? Mas um pouco tímido ainda, né? E ficava, Senhor, mas como eu vou chegar até esse caminho, né? Como eu faço para chegar até lá? E um dia, né? Era catequista e estava entrando no Ministério de Acordes Coroinha daqui do santuário. A mãe de um dos coroinhas me apresentou um seminarista, hoje Padre Ronaldo, e ele me convidou para um dos encontros vocacionais. E aí, interessante que na hora, né, diante daquela pergunta, me fez questionar, por que não, né? E aí resolvi fazer o encontro. O encontro chama Escola Apostólica, ou ainda hoje existente, acolhendo jovens e crianças para começar a fazer esse discernimento vocacional, em especial para o seminário menor. E fiz essa trajetória de reflexão, de aprofundamento na oração, buscando entender o que Deus quer de mim. E à medida que participava da catequese do santuário e dos acordes coroinhas do santuário, mais ainda esse desejo crescia no meu coração. Esse desejo de servir a Deus, de se entregar inteiramente a Deus. E fazendo os encontros vocacionais da escola apostólica, mais ainda crescia. Mas chegou um dia que, no finalzinho dos encontros, né, no final do ano de 2013, hoje o padre Adnilson fez a pergunta, né? Você gostaria de entrar no seminário? Agora não era mais uma mera hipótese, não era um sonho. Agora se tornava algo mais concreto. Era uma possibilidade real de seguir esse caminho. E aí eu falei, sim, eu quero entrar. Né? Naquele ímpeto, daquele anseio de desejo de responder a Deus, eu falei, não, eu quero. Mas para isso eu preciso conversar com os meus pais. Né? Na época eu tinha 16 anos, então precisava da autorização dos meus pais. Quando eu conversei com a minha mãe, é interessante, né? Que uma coisa é brincadeira de criança, né? E aí fala assim, a mãe acha graça, acha bonito. Mas outra coisa é quando se fala assim, de forma clara, e mãe, eu quero seguir este caminho. Eu falei, mãe, eu quero entrar no seminário. E a mãe parou, pensou assim. Nunca tive ideia tão silenciosa. E aí ela só fez a seguinte pergunta, você tem certeza disso? Você quer mesmo isso? E eu falei, eu quero, mãe. E minha mãe falou, olha, se você quer, meu filho, pode ir. Seja feita a vontade de Deus. Meu pai, ele aceitou, mas não gostaria que seguisse. Mas agora minha irmã, interessante a reação das pessoas, né, diante daquilo e como somos chamados a ter perseverança no caminho do Senhor. Minha irmã, ela não queria, de forma alguma. Não, você está fazendo um desperdício da sua vida, você está deixando um caminho longo e belíssimo que você poderia fazer. Por que não, né? Seguir outra carreira, ganhar dinheiro, seguir tantas outras coisas, né? E eu falei, não, mas essa é a vontade de Deus para minha vida e eu quero isso, né? E entrei no seminário menor no dia 20 de janeiro de 2014. E aí, cada vez mais, fiz o 3º ano do ensino médio no seminário menor, né? Fiz o propedêutico, fiz a filosofia, hoje estou na teologia, buscando cada dia mais responder à vontade de Deus para minha vida, e não apenas responder, mas perseverar neste caminho. Porque a perseverança nos leva a cada dia mais a nos configurar a Deus, e essa configuração nos leva à realização da nossa vida. É isso. É muito bonito quando nós falamos sobre testemunho, sobre oração, né? Reflete muito sobre essa vontade de Deus, né? E às vezes eu falo muito com os convidados aqui sobre essa questão da vontade de Deus, que é complicado a gente falar sobre isso. Mas nós temos que discernir, né, através desses sinais que nós temos, a verdadeira vontade de Deus para encontrar a nossa felicidade, né? Que segundo o catecismo, lá nos seus primeiros números,
é Cristo. Exatamente. E é bonito nós olharmos como vocacionados, todos nós somos vocacionados de Deus, esse chamado na nossa vida. Cada um tem um testemunho, cada um tem uma forma diferente desse encontro com Deus, mas tudo para levar em uma direção, né? O que é o amor de Deus e a busca da santidade, a busca de ajudar, a busca de estar unido a Cristo para o outro, né? E é bonito estar nesse dinamismo. Agora que nós estamos já há 2 dias já do Natal, então nós temos que refletir muito sobre esse chamado de Deus na nossa vida. Vocês, como sacerdote, você que está escutando dentro da sua família também, ou os padres também, mandar um abraço para os padres que estão me acompanhando. Tem padre mandando abraço aqui para mim no meu Instagram, mandar abraço para o pessoal lá de Rio Verde que está acompanhando aqui o programa pelo meu Instagram também. O pessoal do Rio de Janeiro, parabéns pelo programa, está lindo. Um abraço para todo mundo que acompanha. Um abraço também para você que está aí nas redes sociais da Basílica Sagrada Família, que nos acompanha aí do Brasil todo, fora do Brasil também. Recebo muitas mensagens aqui e orações do pessoal aqui da América, né, dos países vizinhos. Então um abraço muito especial aí para os nossos irmãos. Agora eu vou chamar um momento de oração, um momento de música, antes da gente falar um pouco sobre a vocação em si, sobre os pilares, o que faz a vocação, esse chamado de Deus. Não sabe? Fica aqui com a gente. Agora eu vou chamar o Tony Alisson para fazer uma oração para nós, nesse momento de muita fé e muito fogo no coração de Deus. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero o teu fogo, Senhor. Fogo, igreja! O catecismo da igreja diz que o fogo é um dos símbolos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Quero falar com você hoje sobre o fogo do Espírito Santo de Deus. Quando o Pentecostes aconteceu, desceu sobre os apóstolos línguas de fogo. Quando Deus quer dizer sobre ele diz em Deuteronômio que é um fogo consumidor. Em Isaías 6, Deus mostra o que Ele quer fazer com o fogo em nossas vidas. Um anjo traz Natenais uma brasa direto do altar de Deus para tocar na língua do profeta. E quando essa brasa é tocada na língua do profeta, os pecados do profeta são apagados. Deus quer te purificar com o fogo do Espírito Santo. Meu irmão, se você for num garimpo hoje e encontrar uma pedra bruta de ouro, você vai descobrir que a pedra está toda suja, que ela não está brilhando como nós vemos nas nossas joias. Mas se você coloca o fogo, ela purifica tudo e deixa o ouro brilhando. Meu irmão, você é uma pedra preciosa. Você é uma pedra que está pronta para ser purificada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu olho para você, eu te digo, o Espírito Santo quer mudar a sua vida e Ele quer derramar fogo. Aconteceu comigo. Antes de conhecer, antes de experimentar o fogo do Espírito Santo, eu não era nada. Totalmente na desgraça, nas garras de Satanás. Mas quando eu experimentei a primeira vez o fogo do Espírito Santo, a minha vida foi restaurada, a minha vida foi transformada. E hoje eu posso dizer para você, eu não consigo mais viver sem o fogo do Espírito Santo de Deus. A minha vida já não é mais a mesma. Eu tenho sede do fogo, eu tenho fome pelo fogo de Deus, porque eu sei que o fogo de Deus muda a nossa história.
Você tem alguma coisa na sua vida que não é de Deus hoje? Você tem alguma sujeira no seu coração? Você tem alguma coisa que não te leva para Deus, que te afasta de Deus? Eu te digo, creia, receba o fogo do Espírito Santo onde você está, em nome de Jesus. O Senhor quer te incendiar, o Senhor quer te purificar, o Senhor quer te transformar pelo fogo do Espírito Santo. Viva a sua vida desejando, até o fim dos seus dias, ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Recentemente o Papa Francisco pediu aos líderes da igreja: propaguem o batismo no Espírito Santo. Interessante, a palavra batismo quer dizer mergulhar em água. Deus é o fogo consumidor. E a palavra de Deus diz em Lucas 12 que Ele veio trazer fogo sobre a terra. Se Ele é fogo consumidor, se Ele veio trazer fogo sobre a terra, e se Ele quer nos batizar, João disse: eu batizo com água, mas virá aquele que nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus hoje quer te mergulhar no fogo do Espírito Santo de Deus. Nunca mais viva a sua vida sem desejar o fogo do Espírito Santo, porque é o fogo que vai fazer de você um homem, uma mulher de Deus. Vem cantar comigo, vamos clamar o fogo do Espírito Santo. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, incendeia, Senhor, a tua igreja. Se ela mandar a cantar, ela mandar a lavar, se ela vara cantar, ela mandar a mandarie. Se ela mandar e cantar, ela mandar a lá. Se ela vara e cantar, ela mandar a lavar. Se ela vara e cantar, ela mandarie. Vem incendiar, vem incendiar. Espírito Santo, Espírito Santo. Visita cada irmão que assiste agora. Libera o teu fogo sobre a vida deles. Libera a tua graça, Espírito de amor. Libera a tua graça, batiza. Libera a tua graça, Espírito de amor, batiza-nos com teu fogo, Senhor. Isso mesmo, um momento de oração, né? O fogo do Espírito Santo que invade os nossos corações nesse momento muito bonito de oração, de fé, que é a Pílula de Fé, que é uma produção da produtora Stone, que sempre traz muita oração, muita presença de Deus até os nossos corações. E na voz do Tony Alisson ficou imperdível, né? Que é esse quadro novo que nós temos aqui no programa. Hoje nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor falando sobre vocação, esse chamado de Deus. Estávamos falando aqui um pouco do testemunho de cada pessoa, né? Também do Manuel, do Rainer, no nome difícil, eu vou aprender. Do Rainer.
E são testemunhos fortes, cada pessoa tem um chamado, né? E eu faço um convite para você que nos escuta, para você que está aí nas redes sociais, qual que é o chamado que Deus faz na sua vida, né? O que Deus te chama para fazer? Estabeleça metas, estabeleça princípios de oração, momentos de oração para a sua vida, agora nesse ano que se inicia. Nós estamos aí comemorando o nascimento de Cristo, né? Não é o aniversário de Deus. Deus não tem aniversário. Nós comemoramos o nascimento. Esse Deus que nasce, né? E vem como homem. A imagem e semelhança, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Ele se faz homem. Se faz carne como a nossa carne. Para estar próximo e para nos amar. Né? E qual que é o princípio que eu quero? Eu quero ser igual a Jesus, eu quero amar igual a Jesus, eu quero seguir os mandamentos e o mandamento que ele nos deixou, que é amar o próximo, estar em unidade. Né? O que você estabelece para esse ano? É um convite que eu te faço a refletir, né, nesse tempo. Qual que é a sua vocação? O que vai fazer no ano de 2021? É difícil, a gente recebe muitos comentários aqui, principalmente por conta da pandemia, muita gente perdendo o emprego, muita gente tendo dificuldades na família, mas nós temos que confiar em Deus, ter essa confiança e ter humildade também, saber recomeçar de baixo, assim como Nossa Senhora, a serva do Senhor, aquela que foi humilde, aquela que poderia tudo se engrandecer, né? Mãe de Deus, mas não, ela foi humilde, ela aceitou, né? E com a sua humildade ela conquistou o céu, né? Foi elevada ao céu, não somente por ser mãe de Deus, mas também pela sua atitude de amor ao próximo e pela sua humildade. E para seguir esse caminho nós temos pilares, né? Que é o que o Manuel e o Ryan vai falar para nós agora. Exatamente, Henderson. Aproveita até uma fala que você teve no bloco passado sobre a questão do discernimento, sobre a questão de descobrir a vontade de Deus, sobre a questão de buscar também a nossa felicidade. Acredito que no âmbito da vocação nós temos que olhar esses aspectos. Como que nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Acredito eu que existe um chamado do Senhor, né? No caso, o Rainer e eu contamos o nosso testemunho, e existe um chamado do Senhor para as vocações, para nós seguirmos a nossa vocação. Mas como que nós vamos discernir isso? Nós temos que procurar alguém que nos auxilie, ou a pastoral vocacional, né? No caso, pastoral vocacional da Arquidiocese de Goiânia, que nós procuramos ajuda, né? Alguém que nos acompanhe, no caso aqui o Padre Rodrigo Lacerda, da Arquidiocese de Goiânia, tem os dois Padre Rodrigo de Castro, Padre Rodrigo Lacerda, que é o coordenador da Pastoral Vocacional, e o padre, o diretor espiritual, vai indicar você quais os caminhos você tem que seguir. E da parte da pessoa que é chamada, é necessário que ela cultive uma vida de oração, cultive uma vida de intimidade com o Senhor, intimidade com o Senhor na Eucaristia, na sua palavra, na oração do Santo Terço, e aos poucos isso vai moldando o coração da pessoa para que ela tenha esse discernimento necessário. Mas eu acredito que para que a pessoa siga uma vocação, esse discernimento é muito importante, que a pessoa aguarde o que a igreja lhe diz. É muito importante nós não dissociarmos o chamado de Deus com o chamado que a igreja faz. É a igreja que confirma se a pessoa tem a vocação para entrar no seminário e fazer todo aquele caminho para perceber se realmente é a vontade de Deus. E a igreja quem vai dar as informações, e a igreja quem vai dar o discernimento necessário para que a pessoa prossiga no caminho, para que a pessoa chegue, por exemplo, ao diaconado, chegue ao sacerdócio, e a igreja que é essa voz de Deus, né? Não é à toa que o próprio Senhor deixou para São Pedro essa missão de guiar a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a vocação é um chamado à pessoa,
mas ela passa, né, passa pela avaliação, ela passa pelo discernimento que a igreja concede, né? Isso que o nosso arcebispo Dom Washington sempre procura deixar bem claro, né? A vocação pertence à pessoa, existe um chamado, mas quem dá o veredito final é a igreja, porque é aquela que é a voz de Cristo aqui no mundo. Não é isso, Rainer? Isso mesmo, Manuel. É interessante isso que a Maria nos diz, porque é como um relacionamento entre duas pessoas. Quanto mais uma pessoa se aproxima da outra, mais vão se conhecendo, vão conversando, mais vai entendendo o que o outro é, e aquilo que gosta, aquilo que não gosta. E à medida que vai conhecendo, vai entendendo como o outro é. Assim também é nossa relação nós com Deus. À medida que vamos nos aproximando de Deus, vamos nos relacionando com Deus, cresce essa intimidade com Deus e cresce esse anseio de amá-lo ainda mais e de estar junto a Ele. E à medida que nos aproximamos, Deus nos revela quem nós somos, né? O que Ele quer de cada um de nós, né? Na Gaudia dos Spes fala, né? Cristo revela o homem, é o próprio homem, né? E à medida que vai havendo esse entendimento de quem a pessoa é, ela vai querendo saber e corresponder à vontade de Deus. E a igreja, como mãe e esposa, né, de Cristo, nos ajuda nesta resposta de Deus para cada dia mais estar junto a Ele. E por isso mesmo que para ajudar neste caminho, a igreja está junto na pessoa dos seus sacerdotes, nossos párocos, e também, né, é interessante que a oração é um ponto fundamental. Como eu posso responder a alguém se eu não converso? Como eu posso dizer sim a alguém se mal consigo balbuciar alguma coisa? Mesmo jeito também é a nossa relação com Deus. Então é na oração também que nos ajuda a cada vez mais a entender aquilo que Deus quer para cada um de nós, com auxílio, com a ajuda e a guia da igreja. Também a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus nos ajuda cada dia mais a ter essa intimidade. Quem lê a palavra de Deus ouve o próprio Deus que fala. É Deus que fala ao coração. E ao falar, nos ajuda a vivenciar aquilo que Deus quer. Veja que é interessante em vários momentos da Escritura que nosso Senhor, Ele chama de forma muito intensa. A gente vê, por exemplo, a vocação de Mateus, segue-me. Ele foi, saiu do seu lugar e foi. Quando Deus chama, Deus quer essa disponibilidade também. Muitas vezes, nosso Senhor fala de diversos modos a cada um de nós, mas precisamos ter essa disposição, essa abertura do coração para querer responder. Como eu posso perguntar uma coisa, ou querer que a pessoa faça algo, se ela está fechada em si mesma e não deseja nada? Então, se ela está fechada em si, então ela não consegue responder. Do mesmo jeito também é com a nossa vocação. Então, é essa abertura a nosso Senhor, essa abertura àquilo que Deus quer, e assim iremos responder cada dia mais, colocando-se à disposição ao serviço de nosso Deus e da sua igreja. Isso mesmo, Rainer. E a igreja ela apresenta algumas propostas de vivência vocacional. Digamos assim, de uma maneira geral, que existem 4 tipos de vocação. A vocação para o sacerdócio, a vocação para a vida missionária, a vocação matrimonial e a vocação sacerdotal. Na vocação ao sacerdócio, como eu falei, existe todo um período de discernimento que a pessoa faz, né, encontrando com o seu diretor espiritual, e ela ingressa no seminário. No seminário, ela vai vivenciar algumas dimensões que precisam ser trabalhadas. É a dimensão humana, a dimensão afetiva, a dimensão pastoral, dimensão espiritual, num conjunto, porque nós, seres humanos, somos um conjunto de corpo e alma. Então, existe um trabalho a ser feito, Henderson, em toda a pessoa. Não se pode ter, né, tem o nosso antigo reitor, Padre Júlio, falava, né, que
quando se, até brincando, né? Quando se trabalha muito a questão do humano, tem aquele homem com um coração grande, né? E a cabeça pequena. Quando trabalha muito a dimensão intelectual, fica aquele homem com o corpo pequeno e a cabeça grande, né? É uma maneira meio que anedótica de falar, mas é necessário trabalhar isso. E isso muitas vezes exige um certo tempo, às vezes ali 8, 9 anos. E algumas pessoas às vezes ficam perguntando, nossa, mas por que o padre demora tanto para receber essa formação? Né? Por que 8, por que 9, por que 10 anos de formação? E eu costumo falar, nós ficamos esse tempo todo de preparação para o sacerdócio porque vocês merecem padres bons, bons padres, padres preparados humanamente para lidar com as dificuldades das pessoas, para serem outro Cristo com as pessoas, para cuidar das pessoas, para rezar com as pessoas, para orientar as pessoas sobre aquilo que a igreja pensa, porque nós não ficamos 8, 9 anos no seminário para falar aquilo que nós pensamos. Então, existe todo um período preparatório e o Senhor chama. O Senhor chama. Sem contar que o próprio Jesus Cristo, né, viveu apenas 3 anos de vida pública, né? Então, foi o que... vamos tirar ali um período da infância, mais de 20 anos de preparação para 3 anos de vida pública. Exatamente. Então, tem que ter uma preparação. E até mesmo na vocação matrimonial, né? O namoro, não pode pular etapa, né? Tem que fazer todas as etapas de namoro, de chamar ali. Você mesmo falou que já namorou, né? Antes de entrar para o seminário. Eu também já antes de ingressar, eu tive um namoro durante muito tempo e sempre fiz certinho. Fui na casa da mãe dela, do pai, mesmo com muito medo, tremendo assim as mãos, mas eu fui lá e pedi, falei assim, que queria algo sério. Então, assim, você não pode pular etapa, tem que fazer todas as etapas e tem que passar por todas as etapas com qualidade, aprendendo, sem pular nenhuma etapa. Quando chegar lá, você conseguir, né, evangelizar, conseguir viver a sua vida em Cristo. Exatamente. Então, existe toda uma preparação para que se tenha uma decisão firme, porque muitos, às vezes, fazem a preparação 4, 5 anos e percebem que não é a sua vocação. E saem. Né? E não julgo ninguém por ter saído. Que bom que definiu, que bom que decidiu e fez a sua vontade. Então, nós, católicos, né, precisamos e merecemos bons padres. E fico muito feliz, por exemplo, aqui na Arquidiocese de Goiânia, nós fazemos um caminho bem orientado, né, pelos nossos padres formadores. Henderson morou lá, Rainer já tem 6, 7 anos lá de vivência no seminário e sabe da seriedade porque as pessoas merecem. Eu costumo sempre falar isso. E também falando um pouco aqui sobre a vocação missionária, né, eu vendo o Henderson falar aqui no programa aqui da Web Rádio Sagrada Família, também da difusora Pai Eterno, isso é um trabalho missionário. Um trabalho missionário que vai para além das fronteiras de Goiânia, para além das fronteiras de Goiás, do Brasil e do mundo. Isso é um trabalho que faz com que o evangelho se difunda a muitos corações, que chegue a ter muitos corações. E a igreja ela vem fazendo esse trabalho missionário, né, desde o seu início, mas de uma maneira bem concreta existe um incentivo do próprio Cristo, né, ir pelo mundo inteiro e anunciar a Boa Nova. E nos últimos tempos, a vocação missionária vem sendo incentivada pelo Concílio Vaticano II, na Gentes, Evangelii Nuntiandi de Papa Paulo VI. Mas eu quero chegar aqui no momento que nós estamos vivendo, que é o Papa Francisco nos falando da Evangelii Gaudium, que ele quer uma igreja em saída, né? Uma igreja em saída que não é simplesmente você chegar até lá na África ou na Ásia. Que bom que tem pessoas que chegam até isso. Mas às vezes, Henderson e Rainer, às vezes a nossa missão é nossa própria casa.
Na nossa própria casa nós temos que ser A missionários. nossa própria família. Na né? nossa Às própria vezes. família. Ainda que diga que santo de casa não faz milagre, né? O próprio Senhor falou que nenhum profeta é aceito Na na sua própria casa. própria casa, né? E às vezes também a nossa própria missão é vivenciada no próprio território da nossa comunidade, da nossa paróquia. Então, a vocação missionária pode ser vivida tanto por um padre, como também por um leigo, que sentindo o seu ímpeto de batizado, sentindo aquela graça que ela recebeu do Espírito Santo para levar a palavra de Deus, essa pessoa sai em missão e leva o evangelho. E também pelo nosso próprio sacramento do crisma que nós recebemos, nós nos tornamos missionários por natureza. Então existe essa urgência missionária de levar o evangelho, que acontece desde aquilo das realidades mais próximas de nós, mas ela pode se estender até o mundo hoje, por graça divina, com os meios de comunicação. E nós estamos aqui no meio de comunicação e temos a possibilidade, nesses dias antecedentes do Natal, né? de falar do nascimento de Cristo a tantos que não conhecem, né, Renê? Sim, que a partir dele surge essa vocação, né? Essa vocação que é o amor, né? Que Cristo ele vem para nos guiar, né? Até o caminho de seu Pai, que é Deus, e nos levar, né? Conduzir através desse amor que Santa Teresinha falava tanto, né? Que somente através do amor nós vamos conhecer a verdadeira face de Deus. E a questão de evangelizar a família é meio difícil, é um pouco diferente. Inclusive, meu irmão tá mandando mensagem aqui, falei da minha família. Mandar um abraço pro meu irmão Alessandro, que está acompanhando o programa. É um pouco diferente a evangelização da família, mas eu acredito muito que um profeta ele consegue influenciar ali através do evangelho, através do seu testemunho, como também Santo Antônio falou muito sobre o testemunho de vida, consegue ele influenciar. Assim, eu mesmo dentro da minha casa, eu consegui levar muitas pessoas para a igreja com o meu testemunho. Né? O meu pai mesmo, ele tinha muitas dificuldades, né? Não aceitava a religião, não aceitava a religião católica, né? Não era protestante, mas ficava ali, sou católico, mas não vou na igreja, ou muito de vez em quando eu vou. E com o testemunho de vida, hoje meu pai frequenta a igreja, ele participa, né? Tanto também os meus outros familiares participam comigo, o meu irmão, a gente está aqui ao vivo no meu Instagram e também na Web Rádio, então me acompanham a igreja, acompanham aqui a Basílica Sagrada Família. Então, através do nosso testemunho, através do nosso modo de ser, através da nossa proximidade com Deus, nós vamos sim aproximando essas pessoas e os nossos familiares de Cristo, né? É um processo mais demorado, é um processo mais difícil. Exatamente. Mas eu acredito muito no poder e no amor de Deus, então ele nunca vai abandonar a gente. Mas nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor. Eu queria agradecer muito, a gente está chegando no final do programa, queria agradecer muito a presença de vocês aqui na Difusora Pai Eterno, aqui no programa Por uma Família Melhor, também nas redes sociais da Basílica Sagrada Família. Hoje a gente está aqui com esse tema vocação, né, um chamado de Deus. E amanhã nós vamos estar com o tema doação, um gesto de amor. Então vocês também estão convidados a participar aqui conosco do programa amanhã. Muito obrigado. Obrigado, Henderson. Quero mandar um abraço aqui para o nosso reitor, Padre Rodrigo Padre de Castro. Deu uma Muito obrigado. passadinha aqui. Um alô e uma bênção para nós. Muito obrigado, Henderson, pelo convite. Nós nos colocamos à disposição aqui da Difusora Pai Eterno, da Web Rádio Sagrada Família, para qualquer participação e podemos dar a nossa contribuição também nesse trabalho de evangelização. Meus parabéns, Henderson, por essa iniciativa de levar o evangelho para além das fronteiras aqui da cidade de Goiânia e do estado de Goiás. Muito obrigado. Obrigado. Também quero agradecer também, né, pelo convite e também pela oportunidade aqui falar. E também de falar que a Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia está à disposição daqueles que desejam
fazer um discernimento vocacional, seja para a vida consagrada, seja para a vida matrimonial, vida laical. Ela está à disposição e deseja te ajudar neste caminho de discernimento, de corresponder à vontade de Deus. Isso mesmo, você que queira conhecer mais a pastoral vocacional, discernir, você até que é casado, queira participar aqui do santuário, fazer esse acompanhamento com a sua família, ou acompanhamento vocacional para você que interessa para a vida religiosa, né, para a vida sacerdotal, pode entrar em contato aqui com o Santuário Basílica pelo nosso número, que é o prefixo 62, porque nós estamos na região metropolitana de Goiânia, 3942 4267. 3942 4267. Anota, fala que você quer agendar para conversar com o padre a respeito da sua vocação, né? Você que queira falar um pouco sobre a família, pode entrar em contato com a comunidade Família Santa, né, que sempre conduz. Se for com o padre, pode agendar também com o padre. Eu tenho certeza que é um ponto muito positivo, o padre sempre está muito presente. Então, através das nossas transmissões, você ali tem o número dele para falar diretamente com o padre e agendar o seu testemunho, tudo que está ali no seu coração, né? E também a sua confissão, né? O santuário sempre tem padres disponíveis aqui para atender a sua confissão. Mas desde já eu já agradeço também a você, ouvinte da Rádio Difusora Pai Eterno, seja na fazenda, seja no rádio, no aplicativo, e também pela Web Rádio Sagrada Família. Amanhã eu estou aqui de novo com os seminaristas para falar um pouco sobre essa doação, que é um gesto de amor. Amanhã eu espero por você. Tchau! Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.